Bom, pessoal, eu queria primeiro chamar a atenção da importância do artigo de hoje sobre os três futuristas. Esse é um avanço dentro da bimodais. A gente não tinha isso. A gente tinha colocado lá um mapa macrofuturista, futurista formador, etc. Papá, que era um mapa para como exercer a atividade futurista e não dos tipos de futurista. Ali foi um avanço importante e esse avanço se deu a partir dos insights que o Taleb está me colocando. Então esse é o primeiro áudio do Taleb e já digo que a primeira leitura que eu fiz do Taleb não me deu esse insight e agora eu estou tendo esse insight. O Taleb, e aí vamos trabalhar em cima do Taleb, como é que eu faria a separação? O Pierre Levy é um macrofuturista. Por quê? Porque o Pierre Levy, ele parte da mudança estrutural que nós estamos vivendo. Ele analisa o fenômeno social recorrente, ele ajuda a analisar esse fenômeno social recorrente, aponta o fenômeno social recorrente, percebe os padrões quando ele diz um para muitos, muitos para muitos, ele percebe as mudanças de padrão, ou seja, ele estabelece a mudança que nós estamos entrando na sociedade para muitos, ele vê a linguagem das formigas, não vê como a gente acabou de ver, né? Que a linguagem das formigas permite mais um processo de reintermediação. Mas, de qualquer maneira, o Pierre Levy é um macrofuturista. E o Taleb é um cenarista. O Taleb, que é um investidor, né? E que tem uma função, né, de analisar cenários, ele é um cenarista. E aí a gente consegue comparar os dois. Quando o Taleb fala de cisne negro, e eu gosto muito dessa expressão cisne negro, né? E gosto muito do Taleb, acho que ele é um cara que contribui bastante, mas ele é um cenarista. Qual é o equívoco, na minha opinião, do Taleb? O Taleb, ele, como uma pessoa cenarista, ele não está conseguindo enxergar de maneira adequada, como eu acho que o Pierre Levy conseguiu, né? A visão da mudança estrutural que a gente está passando. E aí ele fala o tempo todo que a gente está sujeito a cisnes negros, cisnes negros, cisnes negros. Ok. E aí o Taleb acaba convencendo as pessoas que o futuro é uma coisa muito incerta, porque sempre vai aparecer um cisne negro. Sim, se a gente analisar cenário de médio prazo. Mas se a gente analisar o cenário de longo prazo, a gente pode falar de uma macro tendência que, olha só, importante, independente dos cisnes negros conjunturais, e aí a gente vai ter que trabalhar cisne negro, né? Que tipo de cisne negro a gente está falando? O Taleb está falando de cisnes negros, em alguns momentos de cisnes negros da moda, cisnes negros conjunturais, mas é preciso separar o cisne negro conjuntural do cisne negro estrutural. Por exemplo, um cisne negro estrutural seria cair um meteoro na Terra. Aí você poderia dizer, né, que aí caindo esse meteoro, devastando, morrendo, sei lá, 3 bilhões de pessoas, 4 bilhões, nós teríamos uma mudança estrutural consistente. Se a gente tivesse uma pandemia, assim, uma pandemia totalmente descontrolada, que independente as pessoas ficarem em casa ou não ficarem em casa, etc. E que se morresse metade da população, esse é um cisne negro estrutural. O surgimento, por exemplo, da engenharia genética com uso massivo, em que as pessoas, por exemplo, pudessem parar de comer, essa é uma mudança estrutural da sociedade. Aí você então teria, né, alterações de determinados cenários. Mas quando a gente apresenta o cenário da descentralização, da reintermediação progressiva, a reintermediação progressiva é uma macro tendência que, para ter um cisne negro, tem que ser um cisne negro na mesma medida do macro cenário.
são padrões estruturais. O que nós procuramos na escola, basicamente, com o estudo do digital, melhorando a visão do Pierre Levy. Pierre Levy foi o meu padrinho, mais do que o McLuhan, Pierre Levy foi o meu padrinho, porque o Pierre Levy atualiza a escola de Toronto, no momento que ele fala do fenômeno social recorrente, no momento que ele aponta os determinados padrões, ele aponta o padrão do muitos para muitos, ele vê a linguagem das formigas, não fala dela, mas ele praticamente apresenta a ideia do muitos para muitos. Isso é uma comparação só possível de quem está fazendo análise dos padrões estruturais. Quando a gente fala do padrão estrutural, da reintermediação progressiva, uma resposta ao crescimento, à complexidade demográfica progressiva, nesse momento ele está falando das estruturas. Então, o macrofuturista é uma pessoa importante, e a gente talvez vai falar bastante disso aí para frente, é uma pessoa importante, precisa se rever os paradigmas estruturais da sociedade. Se a gente analisar a história, que é o papel do macrofuturista, analisa cenários de séculos e milênios, se você for ver ali no final da Idade Média, vários pensadores, eu vou citar o Descartes, com aquele livro Discurso do Método, ele é um cara que vai fazer o trabalho, mesmo que não tenha consciência, de um macrofuturista. Por quê? Porque ele pega uma sociedade extremamente emocional, uma sociedade extremamente que trabalha com mitos, e nesse momento ele vai sugerir que a sociedade precisa de novos paradigmas filosóficos para trabalhar com a nova complexidade, que precisa usar a reflexão de uma maneira mais adequada para poder lidar com os novos problemas. Por acaso, ali também teve uma pandemia da peste negra. As pessoas iam para a igreja, e quanto mais iam para a igreja, mais peste negra pegavam. Então, aquela demanda por uma sociedade mais cientificamente consistente, e a base para a revolução científica que vem depois, são as revisões paradigmáticas, filosóficas, que você vai ver em Descartes, depois você vai ver no Spinoza, você vai ver no Bacon, questionando, inclusive, os mitos, etc, etc. Então, o papel do macrofuturista é perceber a necessidade das revisões de paradigmas. A gente trabalha nas reflexões, é o que diz o Brabandério no livro dele, O Lado Oculto das Mudanças. O papel de um macrofuturista é trabalho na percepção, para a gente poder ver que formação que os jovens têm que ter, uma preparação filosófica dos jovens para enfrentar esse novo mundo mais mutante, etc, etc, etc. Então a gente está diante disso. O Taleb, ele vai falar várias coisas que a gente pode incorporar da dificuldade das pessoas aceitarem as mudanças, etc, etc, etc. Mas o Taleb é um cenarista. O Taleb não é um futurista, um macrofuturista. Ele não pega essa questão dos padrões. E quando ele fala do cisne negro, ele fala, na minha opinião, de cisnes negros conjunturais. Ele, por exemplo, discorre logo no início da Guerra do Líbano, que demorou 17 anos. Isso é cenário. Ah, vai acontecer uma guerra. Isso é cenário, é conjuntura. Pode acontecer uma guerra agora, China e Estados Unidos? Digamos, pode. Pode acontecer uma guerra Coreia do Sul, Coreia do Norte? Pode. Isso é mudança estrutural na sociedade? Vai quebrar o padrão que nós estamos dizendo da reintermediação progressiva? Não. Essa guerra é uma guerra conjuntural. Vai alterar alguma coisa nessa visão desse padrão? Não. Isso é um cisne negro que altera a nossa visão da reintermediação progressiva? Não. Existe, como um amigo meu outro dia aqui estava dizendo, não se pode prever o futuro porque a gente sabe que muita coisa vai acontecer. Muita coisa pode acontecer na conjuntura, sem dúvida nenhuma. Muita moda pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas a visão da reintermediação progressiva, ela está acima de todas essas modas e de todos esses cenários. Porque é uma necessidade macro, estrutural da espécie. Então a gente pode guiar as pessoas nessa direção. E dentro dessa direção da reintermediação progressiva, quais são as mudanças necessárias
nos paradigmas para as pessoas poderem estar mais adequadas a esse novo cenário. Ponto. Esse é o papel do macrofuturista, que começa pelo macrofuturista, e aí com uma visão macrofuturista consistente, aí você pode analisar os cenários e aí poder ter uma visão melhor do cenário. E depois das modas. É um pouco por aí. Hoje eu estou mandando para vocês, né, um link de todos os áudios produzidos pela escola no mês de fevereiro, na imersão 5.2. Eu criei agora uma playlist, todos os áudios, e eu também vou fazer isso em março. Todos os áudios estão ali. Se alguém perdeu alguma coisa, tem tudo isso no Telegram. Mas se o cara quiser numa playlist do YouTube botar a playlist do YouTube e sair tocando, né, é melhor do que ficar clicando no Telegram e escutando. Então, é mais aí um bônus aí do pessoal interno da escola. Tá bom? É isso aí, galera. Boa terça-feira para todo mundo. Bom, vamos lá, pessoal. O segundo áudio aqui do livro A Lógica do Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. E eu defini aqui o Taleb como um cenarista, né? É um cara que trabalha, fiz ali a tabela, é um livro que está contribuindo bastante aí para a nossa narrativa. Fiz ali a tabela dos modistas, dos cenaristas e do macrofuturista. E o cenarista é um cara que trabalha na mesohistória, né? Então ele vai ali trabalhar com décadas. Então, logo no início aqui do livro dele, ele vai falar da Guerra do Líbano, que durou 17 anos. Para um macrofuturista, isso tem pouca importância. Ele vai falar da crise da Bolsa de 87, a mesma coisa. Ele vai falar do ataque das Torres Gêmeas, a mesma coisa. São cenários conjunturais. Quando a gente fala de macrofuturista, a gente está falando de movimentos que acontecem de seculares, da civilização e do ponto de vista do século. Aí você vai falar, né, pô, peraí, faz sentido ter um macrofuturista? Eu diria o seguinte, até a chegada do digital não faria sentido. Até porque a gente começou a perceber que a mídia é a placa-mãe da sociedade a partir da chegada do digital, né? Diria que o macrofuturista que eu conheci, que eu considero, que eu respeito, é o Pierre Levy. Quando ele vai fazer a síntese da escola de Toronto. E ele vai fazer a análise do digital. O McLuhan fez isso também, o pessoal lá da escola Toronto, tudo bem, pode ter feito. Mas, como o Pierre Levy é contemporâneo, ele incorporou o digital. E aí ele vai trabalhar em ciclos da história. Vai pegar lá gestos, oral, escrita manuscrita, escrita impressa, digital. Então, nesse momento, nós estamos passando por uma mudança estrutural da sociedade. Se é um fenômeno estrutural, eu preciso de gente que entenda de fenômenos estruturais. Se eu vou fazer uma pinguela para cruzar um rio que tem 1 metro, pô, chama o carpinteiro da cidade. Agora, se eu vou fazer uma ponte que vai atravessar uma baía, uma ponte de 20 quilômetros, não vai chamar o cara da pinguela, o carpinteiro. Vai ter que chamar engenheiros especializados em pontes de 20 quilômetros. Então, Taleb, ele vai falar de cenário e vai falar de cisne negro. E aí tem umas frases interessantes aqui, que é o seguinte. Ele diz aqui,
A história não se arrasta, dá saltos. Se eu considerar a macro-história, a gente poderia dizer que ela se arrasta. Em alguns momentos, nós temos grandes eventos em que você tem mudanças profundas. Eu acho que um exemplo aí é aquela queda do meteoro que acabou com a vida dos dinossauros, né? Esse é um evento macro-histórico. A chegada dos sapiens no planeta é um evento macro-histórico. E depois, as mudanças das civilizações a partir da chegada de novas mídias. Esse é o evento macro-histórico, que marca a civilização dos sapiens. Existem outros eventos que são cosmo-históricos. O surgimento, o tal do Big Bang, o surgimento dos planetas, né? Por acaso a explosão de um determinado planeta que as pessoas estão vendo e tal, são eventos cosmo-históricos. E aí você poderia dizer que na cosmo-história você tem eventos macrocosmo-históricos, por exemplo, né? Que impactam, por exemplo, o nosso planeta, mais ou menos. Então é bom colocar o Taleb como um cenarista, e ele vai tentar trabalhar, e aí tem uma coisa interessante do livro, a dificuldade que as pessoas têm de perceber as mudanças, e aí ele vai fazer todo um histórico, aquela ideia de que uma coisa é a percepção, a outra é a realidade, uma coisa é o mapa, a outra coisa é o território, e aí ele vai chamar de platonistas aqueles que confundem o mapa com o território, né? Aquela ideia que a gente trabalha aqui na escola, o eu, a percepção e a realidade, e que você nunca enxerga a realidade, sempre é através de uma determinada lente, e essa lente pode estar mais ou menos embaçada, aí vai no Glaser, que a gente nunca enxerga a realidade diretamente, mas sempre uma aproximação da realidade. Então a gente vai localizar o Taleb como um cenarista. Um cenarista, o cisne negro. Então a gente vai falar de cisnes negros, da microhistória, da mesohistória e da macrohistória. Um acidente que deixa a cidade toda engarrafada é um cisne negro da microhistória. A pandemia é um cisne negro da mesohistória, que atua ali como, né, uma coisa que vai na guerra. Você pode até trabalhar numa coisa intermediária. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é um cisne negro da mesohistória, como a Guerra do Líbano da mesohistória. Então são eventos que têm impacto, que duram 10 anos, 17, 20 anos. E quando a gente está falando de cisnes negros da macrohistória, são outros cisnes negros. Aí você vai dizer, pô, mas para que serve? E aí eu estou fazendo essa revisão. Eu acho que os meus livros todos foram pensados para as organizações. E o Civilização 2.0 está focado na sociedade. E aí a gente começa a ter a demanda de, por exemplo, quais são as revisões filosóficas nos cursos das ciências sociais necessárias. Vamos fazer as revisões dos cursos. Como é que a gente faria isso? Vamos fazer as revisões das formações das crianças e dos jovens para enfrentar esse novo mundo. Das formações profissionais. Tem aqui uma vaga que se abriu aqui na Universidade de Teresópolis e eu me candidatei, que é uma vaga de pós-graduação. Provavelmente
não vou topar. Fui lá, a menina me insistiu muito, eu fui. Ok. Mas vamos supor que chegasse lá e eu pudesse começar a ser o coordenador da pós-graduação. A primeira coisa, curso de futurismo para todas as universidades. Para começar a discutir o futuro. Um futuro que é disruptivo. Né? E aí depois um desdobramento. O futuro e aí a aplicação do curso. O futuro na sua área. E aí a gente discutiria, obviamente, qual seria, né, a visão de futuro que seria aplicada e que tipo de visões existem de cenário de futuro. Quem está fazendo isso? Como é que vai formar os administradores que vão sair daqui a 10 anos? Vão ser pessoas que não sabem fazer um Uber? Que estão trabalhando com os pensadores da administração pré-digital? E na pedagogia, os pensadores pré-digitais? E na economia, nos pensadores pré-digitais? Como é que a gente vai fazer essas revisões todas? E você vai ler o Taleb e você não vai chegar nisso. Porque o Taleb está falando dos cisnes negros da meso-história e não dos cisnes negros da macro-história, que é o que a gente trabalha aqui, que é o que o PRLV, o meu padrinho e diria o padrinho da escola, um dos padrinhos da escola, nos trouxe no momento que ele percebe os cisnes negros que acontecem costumeiramente, né? Porque uma guerra, como ele fala da guerra do Líbano, é um cisne negro, mas uma guerra é uma coisa conhecida. Uma crise econômica é uma coisa conhecida. Então, é um cisne negro, mas é um fenômeno recorrente que pode acontecer de novo. Um terremoto, uma pandemia, um furacão, etc, etc. Um pouco por aí. O que é que vocês dizem? Bom, esse é o terceiro áudio do nosso querido Taleb, do livro Cisne Negro, né? A Lógica do Cisne Negro. E eu tenho aprofundado, né? E eu acho que o Taleb está sendo muito útil, porque, primeiro, é um cara dedicado ao trabalho dele, né? Você vê que ele tem aquela paixão. O Taleb não é a parte, boa parte da literatura que a gente às vezes até comenta aqui, já comentamos, né? É aquele cara super interessado, né? Não é o caso do Taleb, né? Autores super interessados, né? Em vender, muito mais preocupados em ganhar grana do que explicar as coisas. Então é a pessoa assim, ele quer falar diretamente para aquilo que o cliente quer ouvir e não necessariamente aquilo que o cliente precisa ouvir. Então ele cria aquela coisa que hoje em dia está muito em voga, né? O que bomba no Google? Então eu vou escrever para bombar no Google. Eu não vou escrever para ter uma lógica, não vou escrever para ter uma explicação, eu não vou escrever para ajudar as pessoas a entender aquilo que elas não estão conseguindo entender e aquilo às vezes que elas nem querem entender. Não, eu vou atender aquilo que as pessoas querem, vou vender rápido e por aí vai. Então esse é a dinâmica do que a gente tem visto hoje em termos de autores. A gente viu vários livros aí ao longo, não recentemente, mas mais atrás, quando eu lia muito livro do mercado, você vê isso claramente, né? As pessoas querem escrever para o Google e não escrever para a compreensão. Taleb não está nessa linha, então já é uma grande coisa. Ele escreve para a compreensão, ele está muito pouco preocupado em fazer sucesso rápido e falar aquilo que as pessoas querem ouvir, ponto. Então é um cara que tem uma missão, ele coloca isso claramente, né, que ele tem uma missão para a compreensão das coisas que são pouco comuns, né, do aleatório. Então esse é o grande foco do Taleb, a tentativa de compreender as coisas, os fatos aleatórios. Então eu acho que é legal, e aí a gente já conversou, a gente já conseguiu classificar, ele ajudou a gente a classificar os futuristas, né? O futurismo, o modista, o cenarista e o macrofuturista, a gente separou. E aí a gente também pode, a partir daí, separar os cisnes negros. Então, os cisnes negros, eu acho que a gente pode falar de 3 cisnes negros. Existem coisas que acontecem no dia, por exemplo, um engarrafamento, você pode dizer que é um cisne negro. Eu vou viajar, do Rio para São Paulo, beleza. Pô, um caminhão
bate na Dutra, para a Dutra toda. Esse é um cisne negro hiperconjuntural da microhistória. Aconteceu aquele dia, no dia seguinte não vai ter, no outro dia não teve. Aquilo é um cisne negro, né? Na vida da pessoa, né, a pessoa vai fazer determinada coisa, aí falece um amigo e a pessoa tem que ir ao enterro e aquilo ali modifica totalmente o dia ou a semana da pessoa, e aquilo ali é um cisne negro muito conjuntural, muito assim do dia a dia. Então ali a gente tem fenômenos que são diários, que a gente às vezes acontece numa cidade, a cidade para porque o Rebouças aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aconteceu um acidente no Rebouças, a cidade toda parou por causa do acidente do Rebouças. Isso é conjuntura. É um cisne negro, é uma coisa inesperada. Ninguém sabia, ninguém contava com isso, etc. Tal, e tem toda uma discussão que o Taleb faz da não preparação da gente para esses eventos não previstos, que ele vai trabalhar com a ideia do antifrágil, né? Aí já no livro depois, que é você poder se preparar para esse tipo de evento. E aí depois tem um segundo evento, que aí já não é um evento tão conjuntural, tão da moda, né? Tão do curso da microhistória, são eventos da mesohistória. Que aí ele no livro dele, eu já falei isso, né? Ele fala da Guerra do Líbano, que demorou 17 anos. Então esse é um evento da mesohistória. Não é uma coisa, não é um engarrafamento do Túnel Rebouças. Então é um cisne negro que acontece, aí ele fala também lá do Wall Street, do terrorismo das Torres Gêmeas. Aí também ele está falando, né? Aí depois de tudo que se desdobrou, as guerras se desdobrou, as crises, as crises econômicas, etc. Isso é mesohistória. A gente forçando um pouco a barra, mas vamos colocar mesohistória. É uma coisa que vai afetar 1, 2 décadas, então são movimentos aleatórios que vão alterar esse processo. E aí, ok. E aí ele, como cenarista, ele fica procurando, etc. Tal. Mas eu acho que teria que chegar para ele e dizer, olha, existem movimentos cisnes negros que não são da mesohistória, são da macrohistória. Não são mudanças conjunturais. Uma guerra é uma mudança conjuntural, né? Que vai durar 10, 20 anos, mas ela é conjuntural. Ela vai passar, as coisas vão marcar, vão ter os seus problemas, vão ter as pessoas que morreram, etc. Tal, mas ela não modifica a estrutura da espécie. Quando a gente vai falar de macro-história, quando a gente vai falar de cisnes negros estruturantes, e aí nós estamos falando de cisnes negros estruturantes, são aqueles que modificam a estrutura da espécie. E aí é um outro patamar de cisne negro. A chegada de uma revolução midiática civilizacional é um cisne negro estruturante. Não é um cisne negro da mesohistória. Não é um cisne negro que vai alterar ali por décadas, vai alterar séculos. A chegada da oralidade alterou milênios. A chegada da escrita alterou milênios, séculos. E a chegada do digital tem como perspectiva mudar séculos para frente. A história vai ser começada a contar a partir da chegada do digital, com todas as mudanças que estão vindo, né? Principalmente que a gente percebe, né, a passagem de um modelo estruturado, central, com líder-alvo, para um modelo sem líder-alvo. Começa a aparecer organizações com uma forma completamente diferente e a tendência é cada vez isso se reverberar. Então, a gente tem que classificar. São cisnes negros estruturais. Um outro cisne negro estrutural que poderia ocorrer é uma queda de um meteoro, ou que a gente está chamando isso de uma pandemia, atual pandemia. Mas a gente poderia criar uma outra coisa, uma outra designação, que seria uma hiperpandemia. Porque a pandemia atual, em termos assim, de quantidade de pessoas que estão falecendo com a pandemia, apesar do número grande, percentualmente falando, não é uma coisa do ponto de vista da civilização que é estrutural na civilização. Ela é conjuntural, passou, ok, e tal. Mas uma hiperpandemia que matasse, por exemplo, metade da população do globo, de uma maneira muito rápida, e aí você teria então um impacto estrutural, porque você teria uma queda enorme da produção, da necessidade de produção, você teria uma regressão da complexidade demográfica, e aí você teria também consequências
da necessidade do avanço das melhorias que a gente está tendo por causa dos 8 bilhões. Então, esse seria o macroevento estruturante. Ou o uso massificado, eu já falei isso aqui, de mudanças genéticas. Se as pessoas, então, passassem, a todo mundo que nascesse a partir de uma determinada data, a tomar uma determinada pílula e que não precisasse mais comer. Ou se a gente tiver avanços na ideia da imortalidade, as pessoas não morrerem mais. Ou o surgimento, por exemplo, de uma nova espécie, tipo ciborgues, que pudesse se reproduzir. Né? Ou, por exemplo, a possibilidade das pessoas irem para outro planeta. Essas são mudanças estruturais, esses são cisnes negros. Né? Que aí, de repente, a gente pode não estar preparado. Porque aí você vai dizer, não, mas isso não vai acontecer de repente. Não, pode acontecer. Então, isso aí você teria mudanças civilizacionais estruturantes. Né? Aí o que eu acho que ele coloca, às vezes, é que o cisne negro é uma coisa que acontece muito rápido. Mas, do ponto de vista estrutural, o que é rápido, por exemplo, uma guerra, um terrorismo, etc., é rápido porque é da mesohistória. Mas quando a gente fala de macrohistória, é rápido para a macrohistória. É o que aconteceu, por exemplo, depois da Idade Média. A reforma protestante, apesar de ela ter demorado bastante tempo, ela foi muito rápida como consequência. Né? E aí você começa a ter as subconsequências que vão batendo na mesohistória e a gente não percebe que é um fenômeno, é um cisne negro da macrohistória, que está tendo reverberação na microhistória, na mesohistória e na microhistória. Por exemplo, a greve dos Ubers que paralisam a cidade. Então é um efeito cascata, em que você vai tendo. Se você não tem a visão do cisne negro maior, você não consegue ver os desdobramentos dos menores. E aí é um pouco a crítica que eu faço ao nosso querido Taleb. Né? Ele é um cenarista, mas ele não consegue, talvez ele curtisse muito, né, ter uma leitura ali do Pierre Levy, do McLuhan, né, para conseguir enxergar essa dimensão, essas mudanças estruturais. É isso. O que vocês dizem? Bom, vamos fazer aí o nosso quarto áudio sobre o Taleb. Eu digo para vocês que quanto mais aquele papo da Ayn Rand, né? A gente falou isso na última live, né? Se você tem dados ruins, a saída dos dados é ruim, não tem jeito. Então, ler autores inteligentes, autores que gostam de refletir, que têm assim, uma independência, que estão, na minha opinião, né, escrevendo para entender e não para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro é consequência do entendimento e não o contrário, eu acho que o Taleb está dentro disso aí, eu já falei sobre isso. Só que o Taleb, eu acho que a gente entra num trio que eu acho muito interessante, de percepção da realidade, um trio que está muito presente para mim hoje, que é o Taleb, o Thomas Kuhn e o Brabandere. Os três são muito interessantes. Né? E eu faria essa comparação, que isso vai aparecer no Thomas Kuhn, vai aparecer no Taleb, vai aparecer no Brabandere, que é a diferença, né, entre acumulação e revisão. O que vai dizer o Thomas Kuhn no livrinho dele, Estrutura das Revoluções Científicas? Que eu acabei dando uma espiada, né, porque o Taleb me chamou a atenção para isso e o Brabandere também. Ele vai dizer, as pessoas trabalham normalmente com a acumulação. A acumulação é o quê? É uma palavra interessante que você vai, e aí aí junta, né, com a história do Taleb, que ele vai contar de um peru, que o peru vê o cara alimentando ele todos os dias. Aí qual é a conclusão que o peru toma? Né? O peru chega à conclusão que, olha, essa pessoa é muito boa, ela me alimenta todo dia. E aí um belo dia, como é o caso dos Estados Unidos, um dia da ação de graça, a pessoa que alimenta pega o pescoço e torce o pescoço do peru. Então, a acumulação do peru foi, eu tenho uma pessoa que é muito legal, é uma pessoa muito bacana que me alimenta, mas um determinado dia, aquela pessoa que alimenta vai ter uma intenção que não aparece no dia a dia. Então ele vai falar, ele vai questionar o aprendizado sobre a realidade baseado na acumulação. E eu diria que ele vai questionar, baseado numa acumulação
mas numa acumulação com uma característica específica. Numa acumulação das informações. E é isso que eu acho que talvez seja o vício mais problemático, o problema principal que a gente tem em relação a análises de futuro. As pessoas trabalham com acumulação, as pessoas trabalham com fatos, as pessoas trabalham com coisas que estão no dia a dia. Trabalham sempre com microconjuntura, de maneira geral. Né? Se fala, a gente opera na microconjuntura. O próprio cisne negro que o Taleb coloca, ele vai dizer, olha, você está aí na microconjuntura, na acumulação, mas um belo dia vai chegar um dia da ação de graça e vão cortar o seu pescoço. Então você tem que estar preparado, você tem que ser... Aí ele não diz que é resiliente à mudança. Antifrágil é entender que a mudança faz parte do processo. E aí você tem que trabalhar nos padrões. E aí a revisão é a revisão dos paradigmas, estar pronto para revisar paradigmas. E acho que isso está acontecendo agora de maneira muito mais intensa, porque a gente está entrando, né? Quanto mais gente no mundo, mais tecnologia, e quanto mais tecnologia, mais mutante a espécie passa a ser. Você só reparar que todo ano sai um novo celular com novas características. E não é só isso. Além do celular, a atualização dos softwares. Coisas que você não podia fazer semana passada, você passa a fazer essa semana. Então você vai aperfeiçoando, você vai se modificando, e isso cria uma taxa de modificação muito grande. E toda hora começam a aparecer pessoas que vão se aproveitando dessas novas possibilidades e vão estabelecendo um novo patamar de criatividade e de inovação, né, e de competição. Tudo isso gera um novo tipo de competição que as pessoas têm que sair dos fatos e ir para os padrões. As pessoas têm que aprender a trabalhar mais com os padrões do que com os fatos. Ou, se vocês quiserem, aprender a trabalhar mais com as revisões do que com as acumulações. É o que diz o Thomas Kuhn, que ele vai dizer que a ciência normal trabalha com a acumulação. Então, a acumulação, ok, mas chega um determinado momento que é preciso fazer a revisão. Só que eu acho que o espaço entre, e é isso que o Thomas Kuhn colocou, o espaço entre a ciência normal e a ciência extraordinária, antigamente era muito maior. Fica aqui na ciência normal, extraordinária. Normal, extraordinária. Agora está normal, extraordinário. Normal, extraordinário. Normal, extraordinário. Então, não dá mais tempo. Essa é uma mudança, isso é uma discussão filosófica que a gente tem feito, né? Quer dizer, que ali é o debate do que é verdade, que é epistemologia. A gente não pode mais pensar uma sociedade humana em que essa epistemologia, que a maneira de se relacionar com a verdade, ela se baseia numa coisa tipo acumulação. Vamos agora fazer uma revisão. Não, é acumulação, revisão. Acumulação, revisão. Acumulação, revisão. E sempre com o olho, e também sempre com o olho na estrutura e na conjuntura. Conjuntura e estrutura, conjuntura e estrutura. E não como o pessoal faz, conjuntura, microconjuntura, em algum momento, conjuntura. Transformação digital, é conjuntura. Né? Mas nunca se trabalha na macroconjuntura, que seria estrutura. Bom, seria isso. Bom, dedicar a todos um fim de semana. Segunda-feira tem mais. Bom, pessoal, hoje tem uma discussão interessante, terminando aí o livro do Taleb. Eu fiquei pensando bastante aí sobre o livro do Taleb, e aí a primeira discussão é o seguinte: o livro do Taleb entra na bibliografia bimodal, e aí a gente pode fazer uma discussão sobre o que é a bibliografia bimodal. Quais são os critérios para você botar um livro na bibliografia bimodal? Então eu acho que, por exemplo, o livro do Luc de Brabandelli, que foi um livro que eu reli, não estava nem na lista das leituras bimodais, vamos por formais, mas eu reli o livro e tive um prazer enorme relendo o livro do Brabandelli, vários artigos, né? Me inspirou a escrever vários artigos.
Então o Lucas Barbandelli, ele tem determinados conceitos centrais, e aí talvez a gente comece a chegar no que seria um critério de bibliografia, né? É quando determinados conceitos centrais do livro, né, vão se encaixar e vão agregar para que as pessoas possam consolidar esses conceitos centrais, e esses conceitos centrais passam a ser conceitos centrais da própria escola. Então, o Lucas Barbandelli, por exemplo, eu vou agregar ali a ideia de ação e reflexão, que você precisa primeiro mudar a reflexão para depois mudar a ação. Então, quando a gente vai falar de mudança, que é uma coisa fundamental dentro da escola, a gente pode trabalhar no Barbandelli e a gente pode chegar numa turma e dizer, olha, leia um livro do Barbandelli, em que determinados momentos de passagem, que é um pouco uma sofisticação do Thomas Kuhn, a melhoria do Thomas Kuhn, que é outro livro que também entrou. Então, o conceito central do livro se encaixa com os conceitos centrais da escola e vai ali ajudar a gente numa determinada conversa, num determinado módulo, de uma determinada formação que a gente vai fazer. Você vai dizer, ó, se você quiser mais coisas sobre isso, vai ler o livro do Barbandelli e aquilo vai agregar a pessoa e a pessoa vai se sentir colocada. Mesma coisa o livro do Steve Johnson, quando ele vai comparar lá as plataformas e vai dizer que as formigas, né, em que ele vai falar da emergência, né, emergência que na verdade é emergente, os movimentos que vêm de baixo para cima. Então aquilo vai dar uma reforçada nessa discussão da descentralização, da chegada das formigas, etc. O cara fala, o Nepo está viajando na maionese. Não, olha, tem um livro aqui do Steve Johnson que ele vai muito mais fundo nesse processo. Aí aquilo complementa. Então, o conceito central do livro, que nós estamos vivendo uma emergência, ajuda, né, o movimento de emergente, ajuda muito a consolidar os conceitos da narrativa da escola, então ele entra na bibliografia. O livro do Mark Mason sobre a sutil arte de ligar o foda-se é também um livro interessante, né, porque ele vai falar, né, o conceito central dele é escolha problemas bons, né. E aí isso tem a ver com felicidade estrutural e tem um determinado momento em que a gente precisa trabalhar com as pessoas essa ideia, né, na psicologia das pessoas. As pessoas precisam assumir a sua própria vida e isso é uma coisa fundamental, né, nesse novo mundo de inovação, de competição, em que a gente vai trabalhando. Então é um livro que agrega bastante. Então o conceito central do livro é interessante. Então aí eu trago o Mark Mason para um livro, para um determinado setor ali da discussão. Por que eu não boto o Taleb na bibliografia e não vou colocar o Taleb dentro da bibliografia? Porque o conceito central do Taleb é interessante, mas não fundamental para a escola. Vou explicar. O que é o conceito fundamental do Taleb? Olha, toma cuidado que vem cisne negro pela frente. Se prepare para cisnes negros. Ok, bacana. Eu tenho incorporado isso, né? Toda vez que eu faço uma análise, mas pode vir os cisnes negros. Ok. Mas não é um conceito central que eu trabalharia. Por quê? O Taleb tem muito de um ceticismo radical. O Taleb, de tanto que ele vai trabalhando, ele vai começando a construir um ceticismo radical. Chega um determinado momento que seria interessante, que ele vai falar de cisnes negros positivos. No meio do livro ele fala sobre isso. São cisnes negros que você tem modificações, como seria a revolução midiática civilizacional. Aí ele fala de cisne negro positivo, mas ele desenvolve muito pouco isso. O Taleb me lembra muito o Sócrates, né? No sentido de sei que nada sei. E qualquer coisa que você diga que sabe, né? Então eu acho que o Taleb ele briga um pouco com a nossa ideia de certeza provisória razoável. A ideia do Taleb é nada tem causa, desconfie de tudo, toda a ciência tem que ser questionada, etc. E eu acho que essa visão assim, nihilista, né, cética, é uma visão que, para o trabalho que ele tenta fazer, questionando, né, aquelas certezas, aquelas afirmações, trabalhando dentro de um mercado financeiro que as coisas podem se modificar, pode ter uma crise econômica, pode ter uma guerra, pode ter um ataque terrorista, pode ter uma pandemia e tal. E as pessoas são muito, e eles trabalham muito com as pessoas que acreditam que tudo vai ser igual, que tudo vai ser uma rotina, etc, etc. Então ele faz um trabalho interessante. Ele cria um questionamento. Então ele tem essa vantagem e, obviamente, se ele começa a falar de cisne negro, certamente sempre vai aparecer cisne negro dentro das conjunturas.
Mas aí, num determinado momento, ele começa a questionar tanto isso, ele vai se apaixonando tanto por isso, que ele vai criando uma espécie assim de ceticismo radical que eu acho que não cabe. Porque eu acho que a gente tem que procurar as causas, a gente tem que procurar e trabalhar isso com certezas provisórias razoáveis. Não acreditar que isso é definitivo, mas aquilo tem que servir de base para determinadas decisões. Então esse é um problema que eu acho que é central. Então o conceito central do Taleb briga um pouco com os nossos conceitos centrais. Então eu já não traria ele. E além disso, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é fundamental também, mas isso aí não seria o mais importante, mas eu acho que é importante num determinado momento. Você vai pegar o livro do Thomas Kuhn, é o livro fino. Você vai pegar o livro do Steve Johnson, é um livro fino. Você vai pegar o livro do Mark Mason, é um livro fino. A capacidade de síntese é uma coisa importante. O Taleb é aquela pessoa que adora escrever, adora fazer digressões, adora curtir estar escrevendo. Ele fala isso, ele gosta de sentar num café, ficar escrevendo. E aí os livros dele são livros muito grossos, que para você poder tirar alguma coisa interessante, você tem que se dedicar muito tempo no livro. Então, assim, a questão da síntese não é um cara que sintetiza bem. E a outra coisa, e aí isso aí se aproxima um pouco do McLuhan. Então, o conceito central eu questiono, a síntese não é um cara bom de síntese, e tem uma coisa meio do McLuhan também, né, da criação o tempo todo de coisas muito específicas, muito uma narrativa muito própria, que vai se criando uma espécie assim, que no final ele vai colocando um glossário. Aí você vai dizer, pô, mas o teu livro também tem um glossário. Mas olha só, a gente vai criando determinados conceitos, né? São conceitos mais ligados a... O fazer da ciência é uma coisa que tem a ver com isso. E o Taleb me parece um pouco no pé do artístico. Ele vai criando determinadas coisas para fazer determinadas brincadeiras, determinadas gozações, né? E aquilo ali, de alguma forma, vai dificultando um pouco o negócio, porque ele gosta de ficar curtindo aquilo. Não tem problema nenhum. Mas isso dificulta, né, para você chegar numa formação das pessoas e dizer, então tem o Taleb também. Claro que, num determinado momento, o livro dele pode ser interessante, pode se falar, como, por exemplo, o livro do Harari. Eu tenho algumas coisas do livro do Harari que eu pego, falo bastante daquela parte da revolução cognitiva oral, mas eu não trouxe o livro do Harari para a bibliografia da escola. É um livro grosso, mas eu não defendo o livro do Harari, eu tenho problemas com o Harari, né? O Harari, ele, na minha opinião, ele é um centralizador, ele é uma pessoa que não aposta na inteligência coletiva como aposta o Matt Ridley ou como aposta o Pierre Levy, né? Ele gosta de ser o crítico da sociedade humana. E aí não trouxe o livro do Harari para a bibliografia da escola. E como eu também não trago o livro do Taleb. Nas últimas leituras, todos os livros que a gente leu vieram para o negócio. Gosto de ler o Taleb? Gosto. Tenho insights com o Taleb? Tenho. Tenho insights com o Harari? Tenho. São pessoas inteligentes? São pessoas que contribuem com determinado tipo de reflexão, contribui. Mas trago para a bibliografia da escola? Não trago. E aí a gente tem esse critério. Tem que ser livros sintéticos, tem que ser livros próximos, né, de uma leitura mais científica e menos artística, né, e tem que ter o conceito central tem que casar com os conceitos centrais do que a gente está defendendo, porque se a gente vai numa determinada sala de aula ou falar de determinado livro, a gente diz, isso aqui é bibliografia, que a gente pode chamar de bibliografia central, e tem as complementares. Numa determinada situação, num determinado contexto, você vai dizer, tem um livro aqui, nesse caso aí, vale a pena você dar uma olhada no Taleb, nesse caso aqui, vale a pena dar uma olhada no Harari, nisso. Mas não é uma bibliografia central. Tá, aí eu fecho e não termino essa leitura, mas não quer dizer que eu não vou continuar relendo o Taleb, que eu não vou reler o Antifrágil e que determinadas coisas dele não vão agregar, como já agregaram na escola, mas não coloco ele como a bibliografia central. É um pouco por aí, lembrando a vocês que já estamos abertos para fazer a avaliação do mês, na versão 5.3, já comecei a receber as primeiras avaliações,
E esse mês é um mês diferente, né? A quarta-feira é o último dia do mês, é quarta-feira. Então, a live vai ser semana que vem, quarta-feira, no dia 31. Vai ser o último dia do mês, já vai ser a live, tá? A live é às 19 horas, você já botando na agenda aí. Semana que vem, dia 31, nossa live, e nós já estamos abertos para fazer as avaliações. Ok? Boa terça para todo mundo. Se você acha que a sociedade contemporânea tem mudanças que você não está entendendo, se você acha que esses autores todos que estão escrevendo sobre essa mudança aí são muito superficiais, se você é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que gosta de desafio, que gosta de risco, que gosta de pensar diferente, que gosta de ouvir uma lógica e não gosta de ser enganada, enrolada, não gosta de mimimi, eu acho que você precisa conhecer a Bimodais. A Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. A gente trabalha aqui, né, com conceitos consistentes. A gente trabalha com os canadenses há mais de 70 anos, que os canadenses, que a Escola de Toronto do Canadá está estudando revoluções de mídia. A gente pegou esse barquinho e vem melhorando a narrativa dos canadenses. Então a gente pode dizer que nós estamos há 70 anos, né, autor por autor, melhorando um determinado tipo de ponto de vista sobre as revoluções midiáticas. Você não conhece isso, e se você conhecer a Bimodais, você não vai mais querer sair, como tem gente aqui que vem, né, a cada imersão renovando. Eu te convido, vem para a Bimodais, né, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Este mês, por exemplo, nós vamos estar discutindo o livro Otimista Racional, do Matt Ridley. Vamos estar conversando sobre a filosofia bimodal, fazendo uma espécie quase de um curso sobre a filosofia, mostrando um outro patamar de filosofia que nos ajuda a entender melhor o digital, né? Através de uma live semanal, uma live mensal, atividades internas da escola, um grupo ativo de conversa, e você então vai conseguir sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ver a sociedade hoje de uma forma completamente diferente. Vamos embora?